Olha, esse é o tamanho do esforço de reportagem que a CNN está fazendo para a cobertura dessa, que é a maior crise bélica na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem diz? A própria União Europeia, a própria Europa, além do professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Podio, além do Fernando Nakagawa, a gente vai incluir aqui nessa conversa um dos principais nomes do Brasil na análise do setor de combustíveis, de gás, Adriano Pires, ele é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Caríssimo, que bom revê-lo e poder contar com o senhor aqui nessa cobertura. Ouve bem? Todo mundo aqui? Estou super bem, Daniela. Olha, é um prazer meu. O prazer é todo nosso. Olha, a grande questão aqui nesse momento é a dependência da Europa do gás russo, nesse momento em que a Europa decide apertar o garrote, excluindo bancos da Rússia selecionados ali do sistema global de pagamentos. Como é que o setor de combustíveis pode se reorganizar nesse cenário, Adriano? Olha, isso é uma tarefa difícil, né? Hoje, 50% do gás consumido na Europa vem da Rússia. E a gente está no inverno no hemisfério norte. Então, mais do que nunca, esse gás é necessário para atender aquecimentos de residência, aquecimentos de escritórios, coisas básicas para a população europeia. Você tem hoje 3 gasodutos que cortam a Ucrânia trazendo gás da Rússia. Uma das preocupações que eu tenho, por exemplo, é se houver algum acidente, alguma coisa, um desses gasodutos, você pode interromper grande parte desse gás que vem para a Europa. A Europa, ela errou no planejamento energético dela. Ela se deixou ficar muito refém do gás da Rússia, né? Você não pode ter um continente como a Europa, 50% da necessidade de gás dela vindo de um país como a Rússia, que sempre foi um país complicado. Não é agora que a Rússia é um país difícil de se entender. E a Europa também se deixou ficar muito refém das chamadas energias renováveis, né? As energias solar, eólica, né? Que são energias intermitentes. Então, quando veio as vacinas, com a retomada do crescimento econômico, você teve aí, né, um grande crescimento do consumo de energia. E as renováveis não foram capazes de atender essa demanda de energia e você voltou a necessitar dos fósseis, no caso da Europa, em particular do gás natural, que tem até subido mais que o próprio petróleo. Mas vamos combinar que a Rússia é um grande ator nesse mercado de energia. Ela hoje é o segundo ou terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Ela é o primeiro produtor de gás natural do mundo. E ela usou essa vantagem comparativa dela para se preparar para essa guerra, Daniela. Você repara que lá em 2020, quando o petróleo bateu $20, ela se juntou com a OPEP, né? Criou a tal da OPEP+, e o mais é a Rússia, e estabeleceu um calendário de cotas. Então, nesses últimos 18 meses, o preço do petróleo subindo muito, a Rússia aumentou muito, né? Essas reservas, inclusive, que hoje estão no Banco Central da Rússia. E o próprio gás natural, ela também tem tido uma estratégia inteligente. Ela diversificou o consumo de gás dela. Ela acabou, ano passado, ou um ano e meio atrás, de inaugurar um gasoduto junto com a China, que transporta 100 milhões de metros cúbicos de gás para a China. 100 milhões de metros cúbicos de gás é o consumo brasileiro de gás natural. Então acho que essa questão da energia é uma questão complicada. Eu sempre falo que a energia não é on e off, né? Não liga e desliga. Você tem um tempo. Então, se hoje houver um corte de gás para a Europa, é muito difícil substituir por outra energia rapidamente. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente o que vai acontecer, o que já está acontecendo, é uma elevação muito grande do preço do gás natural e do petróleo. A gente não sabe até onde vai esses preços, porque depende muito do desenrolar da guerra, da longevidade da guerra, mas, de toda maneira, a gente está numa situação complicada, porque você tem, então, um dos 3 maiores atores do mercado energético envolvido nessa guerra, que é a Rússia. Preparem os bolsos, Nakagawa. Queria ouvir do Adriano sobre a possibilidade desse fechamento da tubulação de gás dos russos para os europeus. Caso isso, de fato, ocorra, quais são as opções na mesa para europeus em conseguir outras maneiras de aquecer as residências nesse finzinho de inverno e para os russos? Para quem eles podem vender? Apenas e tão somente para os chineses? Hoje, Nakagawa, os grandes compradores de gás da China da Rússia são a China e a Europa. Eu volto a repetir, se o Putin fechar a torneira, para a Rússia também não é um bom negócio, porque ela ganha muito dinheiro vendendo gás para a Europa. É o grande mercado consumidor da Europa. Lembra que antes desse conflito, você estava para inaugurar o Nord Stream 2, que ia levar gás para a Alemanha.
Hoje a Alemanha, 50% do consumo de gás da Alemanha vem da Rússia. No Nord Stream 1 e o 2, o governo alemão, em função dessa crise, não autorizou o funcionamento dele. Então, para a Rússia também não é bom. Agora, eu acho que no curto prazo, o que vai acontecer, o que é? É você aumentar, entre aspas, a oferta, destruindo demanda. E como é que você destrói demanda? Aumentando o preço. Então, é isso que vai acontecer. Você já está vendo hoje na Europa, França, Portugal, Itália, já promovendo programas sociais para que a população de baixa renda consiga pagar a conta do gás. Entendeu? Então, agora, isso é um fenômeno mundial. Quando a gente discute, está muito caro a gasolina no Brasil, o gás, está caro no mundo inteiro e vai ficar mais. Agora, se a gente for para um cenário que ninguém aqui deseja, de petróleo a $150, $200... Nossa, isso é factível, Adriano? Olha, eu acho que é factível, porque depende muito, outra vez, de como é que vai ser essa guerra, né, Daniel? Meu Deus. Então, agora, se isso chegar lá também, aí eu sempre falo que o mundo inteiro vai ter que apertar aquele botão da calamidade pública, né? Então, você não vai poder transferir esses aumentos para os consumidores. Aí a gente vai voltar a ter um momento tão grave ou mais como foi os primeiros meses da pandemia do coronavírus, né? Para entender o problema, gente, o tamanho do problema é com o petróleo a $100 o barril acima, ele está operando já acima disso, é factível para você que me ouve, a gasolina R$10 o litro. Gasolina R$10 o litro. Aí você faz a conta para abastecer um carro de 45 litros, um tanque. É quase R$500 só de gasolina. Se o barril bater R$150, como o Adriano Brito está dizendo que é factível, nós temos um problema. Eu vou voltar com o professor Podio, porque, professor, o que a gente está vendo é assim, tem uma série de fatores aí que reforçam. Primeiro, né? A importância para mim na análise de entender como vão se movimentar dois players. Primeiro, a própria Europa, né, que a Alemanha é reticente, está explicado por quê. Metade do gás que ela consome vem da Rússia, vai ter um problemaço dentro de casa. E a China, o posicionamento que a China vai adotar diante, de novo, desse momento em que o mundo está dando um garrote financeiro, né? A China, o Adriano acaba de dar o tamanho do negócio, só um gasoduto, 100 milhões de metros cúbicos, é isso? Tudo que o Brasil consome de gás. Eu volto com a provocação para o pódio de onde vai ser possível telegrafar os próximos movimentos da China, por exemplo, em que arena a gente deve ficar de olho para as manifestações, dado o cenário de hoje, que muda bastante a conjuntura da queda de braço no globo. Daniela, a gente tem visto manifestações muito fortes da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, né? É dela que vem aquilo que os chineses pensam em termos de relações exteriores. Os chineses, inclusive, também se manifestam, oficiais chineses, muito pelo Twitter. Apesar do Twitter ser fechado para cidadãos chineses, né? Os oficiais chineses, eles gostam de se manifestar e quando se manifestam em inglês, é aí que você sabe que realmente eles estão tentando passar uma mensagem para o mundo, né? Eu acho que vai ter que, novamente, a China tomar uma decisão. Se você me permite, eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Adriano, porque, Adriano, eu entendo que o consumo de gás natural ele é sazonal, né? Ele aumenta muito nos meses de inverno, né, na Europa, e diminui depois do inverno. Será que, duas perguntas, não haveria tempo, agora que com o inverno acabando, em março, abril, não haveria tempo de buscar alternativas ao gás natural russo? E que alternativas que seriam essas? Você mencionou que são mais caras, né? Que alternativas que os alemães, os europeus poderiam buscar e da onde? Olha, eu acho que no curto prazo não tem muita alternativa, não. Eu volto a repetir, energia não é uma coisa que você, do dia para a noite, você troca uma fonte de energia por outra. Agora, você tem razão, o consumo de gás, principalmente em países do hemisfério norte, ele tem muita sazonalidade, porque no inverno você consome mais gás natural em função do aquecimento. Agora, hoje a Europa já é um continente que tem a energia mais cara do planeta. As tarifas de energia elétrica, por exemplo, na Alemanha, são as mais altas do mundo. Agora, você trocar esse gás natural por fontes que eólica, solar, ou tentar trazer gás, por exemplo, da Argélia, não é trivial. Eu acho que você vai, volto a dizer, a solução vai ser via preço. Você vai ter que destruir demanda para conseguir acoplar essa curva de oferta e demanda de maneira adequada. Não vejo outra solução de curto prazo. O fato, volto a repetir, é que a Europa cometeu um erro primário de ficar tão refém assim
do gás da Rússia. E agora está pagando uma conta nessa área de energia. Adriano, seguindo aqui, falando um pouco sobre isso, gente, o Fernando Nakagawa segue aqui na cobertura da CNN, está se posicionando para o Jornal da CNN, que começa em instantes. Nós vamos com isso aqui até o limite do nosso tempo, porque a discussão está muito rica e ela tem impacto direto na sua vida. Na sua vida, a guerra começou a produzir impactos diretos aí na economia global. Essa decisão que se anuncia agora vai elevar o preço do petróleo e a gente aqui no Brasil, para você ter uma ideia, Adriano, me ajuda aqui se eu escorregar, mas a Petrobras já está com o preço, essa gasolina que a gente está pagando pela hora da morte, ela já está com o preço defasado. Por quê? Porque o barril lá fora está acima de $100 e esse repasse de preço ainda não veio. A Petrobras está, então, represando, mas diante do que aconteceu hoje, agora, nesse momento, a coisa de 30 minutos atrás, enquanto a gente estava aqui ao vivo analisando os próximos passos estratégicos, isso vai pressionar mais o preço do barril do petróleo. O mercado pode começar a falar em um barril na casa de $150, o que levaria o seu combustível para coisa de 13, 14, 15 reais o litro aqui no Brasil. Adriano, quanto tempo a Petrobras consegue segurar esse repasse de preço, eu digo, né, do preço que está defasado, nesse cenário em que a gente está vendo aí que a guerra aparentemente não deve se resolver tão rápido, o Putin ainda não está dando sinais de que pensa em voltar atrás ou encontrar uma solução de curtíssimo prazo. Quanto tempo a Petrobras consegue bancar essa diferença se vier ainda mais problema por aí, mais alta de combustível? Olha, Daniela, a gente tem tido sorte nas últimas semanas porque o real valorizou frente ao dólar, né? O real chegou na semana passada até um pouquinho abaixo de 5, agora voltou para algo como 5,15. Dólar caindo ajuda muito a diminuir a defasagem. Mas, como você bem disse, o petróleo subiu muito. Então, existe uma defasagem aí hoje na ordem de 9%, 10%. Agora, o que eu acho é que a Petrobras não vai mexer no preço do gasolina, do diesel, do botijão de gás, enquanto tiver essa instabilidade no mercado, né? O mercado hoje está muito instável. Você não sabe para onde vai esse barril. Será que vai pular de 100 para 120, para 150? O próprio câmbio está instável no Brasil também. Ninguém esperava, nas últimas semanas, o câmbio cair para 5 ou um pouquinho abaixo de 5. Então, me parece que a Petrobras vai aguardar um pouco como é que fica na frente essa história. Qual vai ser o novo patamar do barril de petróleo e qual vai ser o novo patamar da taxa de câmbio. Agora, é bom a gente entender também, que muita gente esquece, que hoje a Petrobras também não é mais a única refinaria no Brasil. A Petrobras vendeu a refinaria da Bahia para um grupo estrangeiro, o Fundo Mubadala, que também faz a sua política de preços olhando para a paridade de importação, ou seja, barril de petróleo, preço de barril de petróleo e taxa de câmbio. Então, vamos ver como é que isso vai se comportar. Agora, eu volto a repetir, eu acho que se tiver essa loucura, né, de ir a 150, aí você vai ter que ter intervenção do governo mesmo para ajudar as empresas, porque não dá para passar isso para o consumidor, nem no Brasil, nem em lugar qualquer do mundo. A grande novidade hoje, né, boa para o Brasil, né, se a gente pode falar isso nesse contexto que a gente está vivendo, é que o Brasil hoje é exportador de petróleo. O Brasil hoje não é mais, como era no segundo choque do petróleo, importador. Nós mudamos de time. Ano passado, o Brasil exportou 1.200.000 barris dia de petróleo, o que significa ter sido o maior exportador da América Latina. Então, para nós, barril caro não é tão ruim assim, porque nós agora estamos do lado da Arábia Saudita, nós não estamos do lado da França, do Chile, da Argentina, que são importadores. Então, quando o petróleo aumenta, a nossa arrecadação também aumenta. Agora, o que a gente precisa fazer é ter política pública, que a gente não tem, e ter política, principalmente, Daniela, social. Quer dizer, porque nessa confusão, inflação aumenta, taxa de juros aumenta, e quem sofre é o pessoal da renda baixa. Então, tem que pegar esse dinheiro que a gente está ganhando, arrecadando mais em função de ter virado país exportador, e focar em política social, principalmente nesse momento de excepcionalidade, que é uma guerra. Não existe coisa mais excepcional que uma guerra que pode causar aí mais estragos sociais num país, né, e num mundo que já estava olhando a pandemia pelo retrovisor. Tem uma coisa que é tão excepcional quanto a guerra, que é a pandemia, né? Então a gente sai de uma pandemia e vai para uma guerra. Ao mesmo tempo, na verdade, a gente quer muito sair, mas ela ainda está entre nós, né, a Covid. Ao mesmo tempo, professor Podio, o senhor estava falando aí exatamente sobre a dificuldade
Gente, segura um pouco comigo, por favor, os dois. A gente tem imagens agora. Kiev está sob bombardeio na Ucrânia. Esses clarões, isso são explosões. Atenção, liga agora na CNN. A CNN traz imagens ao vivo de explosões na capital da Ucrânia, Kiev. Professor, eu vou com o senhor aqui de novo, peço desculpas e ajuda. A gente vai ouvir um pouquinho o que está sendo dito pelo correspondente sênior da CNN, o Alex McQuard, e a gente já volta com o Pódio e o Adriano Pires, bombardeio em Kiev. But it is a 48-hour-long curfew. The city has told its residents to stay inside when the air sirens go off, to go into the air shelters. E se esconderem, alguns deles em abrigos. Estou ouvindo agora alguma coisa aqui desse lado. Gunfire. Parecem tiros. Sounds like thunder. É como um trovão. Houve duas ondas. Talvez esse seja o início de um bombardeio aéreo das forças russas sobre a capital. Alex, mantenha-se em segurança. Falando de Kiev diretamente, nós vamos voltar com você daqui a pouco. A gente trouxe ali para vocês agora as imagens do bombardeio em Kiev. Agora eles estão se aproximando da 1h da manhã. Está repetindo aí o roteiro, o professor Pódio, senão o pessoal aqui da CNN vai me matar, já vamos aqui a brasileirar mesmo. Então, a gente está vendo a repetição daquele roteiro de entrou a madrugada, iniciou a madrugada, os bombardeios começam em Kiev, essas imagens são ao vivo agora, lá na Ucrânia agora faltam 5:45 da manhã, ou seja, né, professor, o que foi anunciado de sanção agora há pouco pelo Ocidente não travou a ofensiva russa, que, como o senhor já disse no início aqui, a expectativa era de uma noite muito agressiva em Kiev. Verdade, felizmente, bom, tem primeiro marcar aí a coragem aí dos jornalistas, né, que estão em Kiev. Temos, inclusive, jornalistas brasileiros que fazem aí um trabalho importante de correspondente de guerra, num momento realmente muito triste, né? Eu lembro que, logo que começou essa ofensiva russa, eu estava assistindo a CNN Internacional e o correspondente falando sobre a ofensiva. A gente não sabia que já minutos depois do Putin anunciar a ofensiva, já explodiriam mísseis na capital Kiev, né? Nós temos que entender se esses são, qual que é o objetivo aqui, né? Porque pode ser um objetivo em termos de criar um terror, né? De criar um pânico na população, né? Ou pode ser de fato um objetivo militar estratégico que antecede a entrada de tropas russas, né? Então, a gente não sabe exatamente qual que é a estratégia militar aqui utilizada por parte do Putin, mas uma coisa está clara, ele quer tomar a capital o mais rápido possível. Quanto mais, esse é um tema que a gente repetiu algumas vezes aqui, mas é importante marcar, quanto mais demorar, pior para ele. Agora a questão é o que ele vai fazer e que medidas ele está disposto a tomar para capturar a capital Kiev o mais breve possível. Apenas para a gente, só para finalizar, Daniela, só para a gente ter uma noção, os americanos tomaram a capital do Afeganistão, Cabul, em algumas horas. E tomaram Bagdá, demorou uma semana, né? Nós estamos no 3º dia de guerra. Só para a gente ter uma comparação, para entender quanto tempo que pode ser que os russos demorem para capturar Kiev. Novas imagens ao vivo do que está acontecendo em Kiev. Eu quero agradecer tanto o Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, quanto o professor Carlos Gustavo Pódio, ele é de Relações Internacionais da FAAP. Essas imagens que você está vendo são ao vivo. A informação que a gente tem é a seguinte: a explosão, uma grande explosão a cerca de 20 quilômetros do centro de Kiev. O céu ficou iluminado por vários minutos. Esse efeito que você viu aí, isso ocorreu logo após a identificação da explosão. Uma grande explosão, é assim que ela é classificada. Olha o impacto, diga. Olha o impacto disso, gente. Esse é o céu de Kiev agora, sob forte ataque.
A CNN vai seguir, claro, na cobertura. Eu vou agradecer de novo ao professor, ao Adriano, a todos vocês que acompanharam essa nossa cobertura até aqui, que tem nos ajudado a trazer boa informação para o Brasil diante dessa crise gravíssima, para a minha geração inédita. Agradeço demais, desejo uma excelente noite para vocês.